Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências e nessa videoaula nós vamos falar sobre a separação de misturas homogêneas. Na semana passada nós trabalhamos a separação de misturas homogêneas. Tanto em um tipo de mistura como em outro, é bastante importante que a gente tenha conhecimento desses componentes que a gente deseja obter, deseja separar nessa mistura. Então, para começar a falar sobre separação de misturas homogêneas, eu também fiz dividida em tópicos, assim como na aula passada. A gente vai falar primeiro das misturas de sólido dissolvido em líquido. Nós vamos tratar agora de um processo que se chama evaporação. Vocês já tiveram contato com essa palavra, nessa apostila 1 e algumas unidades atrás que a gente trabalhou. A gente falou da evaporação no processo da secagem de roupas, por exemplo, e agora a gente volta a falar desse processo de evaporação. Bom, então como vocês já sabem, só para relembrar, a evaporação é um processo lento e é um processo natural, onde uma das substâncias vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E aqui o nosso maior exemplo de separação de misturas homogêneas, onde a evaporação é utilizada, é a obtenção do sal de cozinha. E a evaporação é a primeira etapa da obtenção do sal de cozinha, esse sal que a gente utiliza em casa mesmo para colocar nos nossos alimentos. Então, o que acontece? Aqui na imagem que eu trouxe para vocês, nós temos uma região que é chamada de salinas. Nessas salinas, a água, então, ela evapora e as pessoas, existem trabalhadores que ficam nesse local, eles são chamados de marnotos. Eu gostaria até que vocês acompanhassem na apostila lá na página 349, que a gente tem duas imagens desses trabalhadores. Então, esses trabalhadores que ficam nas salinas, depois que essa água evapora, eles fazem, então, esses morrinhos que vocês estão vendo aí nessa imagem, que vocês observam na apostila também, do sal, Para que esse sal, então, depois ele possa ser levado para um tratamento. Então, ele não é pego direto daqui e colocado nos mercados, enfim, para a gente já utilizar em casa. Primeiro, ele passa por um tratamento, Então, quando a água evapora, nós temos uma mistura sólida de sais, que posteriormente vai ser tratada e a gente vai consumir, então, na nossa casa. Então, esse é o primeiro processo que nós vamos falar da separação de misturas homogêneas. É importante que vocês saibam também que as salinas, elas estão localizadas em regiões bem quentes e com bastante vento, tá? Aqui no Brasil, as maiores salinas que nós temos estão nos estados do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, Sergipe e Bahia. E outra coisa que é importante também, esses trabalhadores que fazem todo esse trabalho da junção desse sal que sobra da evaporação, eles devem utilizar equipamentos específicos para trabalhar nesse local, equipamentos de proteção individual, que são bastante importantes para que eles não sofram problemas nos olhos, por exemplo, queimaduras, tumores nos pés e nas mãos por contato direto com esse sal. Então, eles utilizam equipamentos específicos. Falando de um outro processo, agora a gente vai falar das misturas de sólido dissolvido em líquido. E a gente vai falar da destilação simples. Então, reparem que a gente ainda está no sólido dissolvido em líquido, Essa separação de misturas homogêneas, a gente tem menos processos do que nas heterogêneas. Então, a gente vai falar agora da destilação simples. Aqui do ladinho, eu trouxe para vocês uma imagem de um destilador, tá? Que é uma imagem didática de um destilador que a gente encontra em laboratórios. Ele é muito utilizado em laboratórios. Aqui a gente vai utilizar um exemplo também da água e do sal, tá? Só que ao contrário do processo de evaporação, lembrem-se bem que na evaporação a água evapora e vai para a atmosfera. Então, a gente não consegue obter a água, a gente só obtém o sal. Aqui no caso da destilação, que é feita principalmente em laboratório, a gente consegue obter os dois componentes, tanto a água quanto o sal. Então, vamos entender um pouquinho melhor do que se trata a destilação simples. Ela nada mais é do que um processo que consiste no aquecimento dessa mistura. Então, se a gente tem uma mistura de água e sal, nós vamos colocar ela aqui, nesse balão, um balão de vidro, onde a gente chama esse balão de balão destilador ou balão de destilação, tá? Então, nós vamos aquecer. Reparem que aqui nós temos a chama, onde vai aquecer essa mistura. E os vapores, ou o vapor, aqui no caso a gente está falando só de água e sal, o vapor que sai desse balão aqui, tá? Vocês reparem que aqui ele é fechadinho com uma rolha, mas ele tem uma abertura aqui lateral de um outro aparelho que a gente chama de condensador. Então, o vapor que sai dessa mistura que está sendo aquecida,
ele passa pelo condensador, ele se condensa, né? Lembra que a condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Então, aqui estava gasoso, ele passou aqui se condensando pela diferença de temperatura, e aí ele chega aqui nesse outro recipiente como água, né? Lembra da condensação, passagem do estado gasoso para o líquido. Então, aqui nós temos o vapor, né, saindo por causa do aquecimento dessa mistura, ele se condensando porque o vapor está quente e a superfície aqui do condensador está fria, e aqui a água novamente no seu estado líquido. Ah, mas e o sal que estava nessa mistura? O sal, ele fica retido aqui, ó, no balão de destilação. Ele fica todo retido aqui no fundo desse balão, tá? Então, ao contrário, a principal diferença entre a destilação simples e a evaporação é que na evaporação a gente perde água, né? Não conseguimos captar essa água, porque é um processo natural. Então, a gente não consegue captar, tá? A gente só obtém o sal. Aqui no caso da destilação simples, a gente obtém os dois componentes. Tanto a água que passa pelo condensador e vira novamente água líquida, quanto o sal que fica retido aqui no balão de destilação. E agora mais um tipo de separação de misturas homogêneas, só que agora a gente vai falar de mistura de líquidos, que é a destilação fracionada. Gente, a destilação fracionada, ela é muito utilizada em refinarias de petróleo, tá? Então, por que ela é utilizada? Ela é utilizada para separação de líquidos miscíveis. Um líquido miscível é um líquido que se mistura, tá? É uma mistura homogênea. Então, a gente precisa separar as fases desse líquido, as frações. Por isso que a gente chama de destilação fracionada. Bom, então é um processo de separação onde se utiliza uma coluna de fracionamento. Reparem que esse equipamento é bem parecido com o equipamento da destilação simples. Só que a principal diferença é que ele tem esse local aqui, ó, que nós chamamos de coluna de fracionamento. E reparem que aqui do lado está escrito bolinhas de porcelana, tá? Coluna de fracionamento. Então, a principal diferença é essa. Lembrando vocês que esse equipamento aqui é um equipamento bastante simples utilizado em laboratório. E quando a gente for ver agora no próximo slide sobre a refinaria de petróleo, a gente vai falar de um equipamento um pouco mais complexo, tá? Aqui é só um equipamento simples, mostrando uma separação de dois líquidos, por exemplo. Aqui a gente vai utilizar o exemplo de água e acetona, por exemplo. Bom, então a destilação fracionada, ela possui, né, o destilador, ele possui essa coluna de fracionamento, onde é possível realizar a separação de diferentes componentes que apresentam propriedades distintas. Por exemplo, o ponto de ebulição. Nós vimos já nessa apostila que cada componente, cada substância vai ter um ponto de ebulição diferente. Lembra que a gente falou até um pouquinho sobre a altitude, que tudo isso influencia no ponto de ebulição? Então, isso é o principal fator que faz com que essa destilação fracionada funcione. Então, imaginem vocês que a gente está colocando aqui uma mistura, ó, novamente nós temos um balão aqui com uma mistura. Imagine que a gente colocou uma mistura aqui de água e acetona, tá? Elas têm pontos de ebulição diferentes. Quando esse equipamento de laboratório, ele tem bolinhas de porcelana aqui, ou pode ser alguns caquinhos de vidro também que ficam presentes nessa coluna de fracionamento. Quando essa mistura é esquentada, né, ela é aquecida, aqui nós temos uma manta térmica que é uma fonte de calor, então ela gera calor. Essa mistura, então, é aquecida. A acetona, ela tem um ponto de ebulição menor que o da água. Ela vai ebulir primeiro. Então, o que vai acontecer? Ela vai sair, né, vai passar por essa coluna de fracionamento, vai passar aqui pelo condensador e vai cair nesse recipiente. E a água vai ficar retida aqui, então, tá? Então, esse é um dos exemplos que a gente pode utilizar. Isso num equipamento bem simples de laboratório, tá? A gente vai falar agora no próximo slide sobre as refinarias de petróleo e como que essa destilação fracionada funciona. Eu gostaria também que vocês acompanhassem lá na página 351, que a gente tem um desenho bem importante que vai falar sobre isso, e aqui no slide eu coloquei um bem parecido também. Bom, então o petróleo, a gente sabe que ele é um produto bruto, né, que eles retiram de forma bruta, só que ele é fracionado e retirado várias substâncias dele que são utilizadas no nosso dia a dia.
como o gás, por exemplo, que a gente utiliza para cozinhar, né? Utiliza lá no fogão, a gasolina, que é combustível de carro, a querosene, que é um combustível de aviação. Então, nós podemos obter vários produtos através do petróleo. Alguns subprodutos do petróleo também, alguns resíduos, a gente utiliza, por exemplo, para a produção de plástico, né? Então, ele precisa ser fracionado, ele precisa ser dividido para que a gente possa obter esses produtos para serem utilizados no nosso dia a dia. Então, reparem aqui nesse desenho, depois a gente vai falar desse. Aqui nós temos então a fornalha, aqui nós temos um equipamento, gente, bem mais complexo do que aquele que eu mostrei no slide anterior. Então, o petróleo, ele é aquecido aqui nessa fornalha, tá? E aqui nós temos uma bomba que faz o bombeamento desse petróleo para que ele possa entrar nessa fornalha e ser aquecido. E como que ele vai funcionar? Nós temos a coluna de fracionamento, ó, naquele outro que eu mostrei de laboratório, eram bolinhas, né? E aqui nós temos uma coluna já muito mais complexa, é um equipamento muito maior. Bom, o que acontece aqui? Reparem que nós temos vários caninhos, ó, nessa coluna de fracionamento. E essas regiões aqui desses caninhos funcionam como bandejas, onde esses líquidos, essas frações do petróleo vão ser separadas. Então, quanto maior a temperatura de ebulição, quanto mais alta, né, e a gente pode comparar com esse desenho aqui do lado, ó, aqui embaixo a 400 graus, essas frações que têm essa temperatura de ebulição mais alta, então elas vão se depositando nas bandejas de baixo. Isso aqui vai acontecer de acordo com essa temperatura de ebulição. Quanto menor a temperatura de ebulição dessa fração que a gente está separando, mais alta ela vai ficar na coluna. Olha esse desenho aqui do lado, esse esquema do lado. Aqui nós temos, ó, 400 graus Celsius, né? O óleo sendo aquecido em uma fornalha, o petróleo bruto. Então, o óleo combustível tem a temperatura a 370, o diesel a 300, a querosene a 200, a gasolina a 150 e o gás, o butano e o propano a 20 graus. Então, ó, ele está muito mais alto lá na coluna, né? Então, essas bandejas que nós temos neste destilador aqui, que é utilizado em refinaria de petróleo, ela condensa, né? O petróleo ele é aquecido e o vapor vai subindo nessa coluna. Conforme essas frações têm contato com essa bandeja de fracionamento que a gente chama aqui, ele se condensa e ele é recolhido. Ah, mas ele é recolhido onde? Em recipientes pequenos? Não, em recipientes muito grandes, porque eles fazem isso constantemente, né? Uma refinaria de petróleo, ela trabalha constantemente. Eu vou colocar para vocês um videozinho, na verdade eu vou colocar dois, e eu gostaria que vocês assistissem com bastante atenção. Um desses vídeos vai falar do trabalho que é feito numa refinaria de petróleo para que vocês possam entender um pouquinho melhor como que acontece a destilação fracionada, tá? Vai mostrar um desenho parecido com esse, onde vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Não se atentem tanto às palavras como átomo, como carbono. Isso vocês não precisam ficar prestando muita atenção agora, porque é uma matéria de química que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Eu quero que vocês se atentem nesse vídeo ao esquema de como acontece esse fracionamento do petróleo. Isso que eu quero que vocês se atentem nesse momento, tá? Os termos químicos a gente vai aprender um pouquinho mais pra frente. E o outro videozinho que eu vou colocar para vocês é sobre as salinas, tá? De onde a gente obtém o sal de cozinha, para vocês entenderem um pouquinho melhor esse processo, como o processo de evaporação age nessas salinas também. Pessoal, essa semana a gente vai finalizar essa unidade 7, toda a parte de texto. Eu coloquei como tarefa para vocês, que vocês fizessem um estudo dirigido nessa unidade 7. Né? Como a gente não está junto fisicamente, né, em sala de aula, e a gente sempre faz esse estudo dirigido em sala, o que é esse estudo dirigido? Quando a gente faz a leitura, a interpretação do texto e a gente grifa as partes mais importantes. Eu vou querer que vocês façam isso em casa também. E qual é o objetivo disso? Lembrem que eu sempre comento com vocês que toda vez que o texto está dividido, o texto está destacado, é muito mais fácil para a gente estudar. A gente consegue ter uma atenção maior do que pegar aquele texto enorme e ficar lendo. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem como tarefa para essa semana? Vocês vão ler toda a unidade 7, e assim, com bastante atenção, com bastante carinho, que eu sei que vocês têm muito, né? E aí vocês vão destacar o significado de cada um dos processos, tá? Então, aqui a gente vai ter todos os processos, tanto de separação de mistura heterogênea, que a gente viu semana passada,
como a separação de mistura homogênea que a gente está vendo na aula dessa semana. O que é grifar, destacar o significado? Vocês vão pegar uma caneta colorida, um marca-texto, que eu sei que vocês adoram, tem de várias cores aí. Vocês vão voltar lá no comecinho da apostila, vão ler o processo de catação. O que significa catação? Dentro do texto tem o significado, vocês vão grifar. Depois vão falar da tamização ou peneiração, tanto faz, como vocês queiram chamar. Vão ler todo o texto sobre tamização, olhar as fotos dos exemplos e aí vão grifar o que significa. Depois a separação por atração magnética e assim por diante até chegar na destilação fracionada. Eu quero que vocês grifem só as partes que contenham um significado de cada um desses processos. Não precisa grifar o texto todo, eu só quero que vocês grifem a parte mais importante, a parte que destaca o significado, tá? Para que a hora que vocês precisarem fazer um trabalho, uma avaliação, uma atividade, vocês possam então já ter esse estudo direcionado. Você já tem um significado muito mais fácil. Isso, vocês conseguem reter mais o conhecimento, tá? Então, façam isso para essa semana, tá? E na semana que vem, a gente vai fazer uma aula onde eu vou explicar os exercícios para vocês. Semana passada eu passei alguns exercícios, vocês fizeram, né? Já estão me mandando foto via WhatsApp desses exercícios. Essa semana a gente vai fazer o estudo dirigido. E aí, na próxima semana, os exercícios que faltaram para ser resolvidos, eu vou fazer uma videoaula com vocês resolvendo esses exercícios, porque aí vai ser o fechamento dessa unidade, para a gente aproveitar para tirar todas as dúvidas que restaram. Combinado? Então, eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção para ler essa unidade 7. Se tiver dificuldade no significado de algumas palavras, façam uma pesquisa para ver o que significa. Anota do ladinho. Se surgir dúvidas, vocês têm o meu número, podem me mandar mensagem. E aí eu tiro as dúvidas de vocês. Às vezes mando áudio, se vocês tiverem, podem me mandar áudio também, não tem problema. E aí eu mando áudio explicando para vocês, tá bom? Então, para essa semana é isso. Espero que tenha ficado bem claro. Assistam essa aula quantas vezes vocês precisarem, porque ela vai estar salva lá no plural, tá? Então, vocês podem assistir mais de uma vez. Assistam os videozinhos que eu vou mandar como curiosidade, para que vocês entendam melhor os processos. Eu espero que a gente possa se ver em breve. Até a próxima aula.